há várias semanas, conversado sobre o tema Andando nos Passos de Jesus. Hoje é o estudo de número 11 já, o estudo de número 11 desse tema, Andando nos Passos de Jesus. E hoje, Deus é o Deus que faz todas as coisas de forma perfeita, reta e justa, e não seria diferente nesses dias que nós estamos vivendo. Não por coincidência, mas pela provisão e providência do Senhor, dentro da boa vontade do Senhor, hoje nós vamos estudar sobre orando como Jesus. Orar como Jesus, aí é um grande desafio. Por que andar nos passos de Jesus? Andar nos passos de Jesus significa que nós estamos andando atrás do Senhor. O Senhor é o nosso mestre, nós somos discípulos de Jesus. Nós andamos atrás dele porque nos caminhos de Jesus nós temos bênção, nós temos cura, nós temos ensino, nós temos proteção, nós temos o Deus que cuida de nós, que nos abençoa, que nos sara, que nos livra. Então, quando nós andamos atrás de Jesus, nada mais é do que obedecer o que Jesus falou e o que Jesus exige da minha vida e da sua vida. Quando o Senhor Jesus falou quem seriam os seus discípulos ou quem queria segui-lo, Jesus ele põe algumas condições. E uma delas é a seguinte: se eu quero seguir o Senhor, eu tenho que primeiro negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e andar atrás, seguir o Senhor. Não é ir à frente, mas é seguir debaixo da instrução, do cuidado e do ensino de Jesus. Então, seguir e andar nos passos de Jesus nada mais é do que obedecermos à voz do Senhor, e seguindo o Senhor, nós vamos imitar o Senhor. É isso que Paulo fala na sua carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, dizendo que ele é imitador do Senhor. Paulo não ensina nada de novo, Paulo apenas imita o Senhor e é assim abençoado por seguir o Senhor. Esse é o meu desafio como seguidor de Jesus, esse é o seu desafio, é o desafio da igreja ao redor do mundo, ser cada dia mais parecido com Jesus, cada dia mais cheio, mais pleno do Senhor e mais vazio de nós mesmos, tá certo? Então nós vamos começar a ver o que a palavra nos ensina dentro dos evangelhos e dentro dos exemplos de homens e mulheres, como é que nós podemos ser abençoados também, ensinados pelo Senhor e podermos assim ajudar, abençoar outros que conosco moram, conosco estão, conosco trabalham, conosco vivem. Então a nossa ideia e nossa motivação maior é abençoar você e ensinar através da palavra como você pode orar como Jesus. Esse é o nosso desafio nessa hora, em nome de Jesus. Então a Bíblia nos fala a respeito da vida de oração de Jesus. E nós vamos começar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35 a 37. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 35 a 37, diz assim: Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente, eles insistiam em procurar Jesus, procuravam-no diligentemente, e os que com ele estavam, tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam, todos estão atrás do Senhor, todos estão buscando a tua presença, todos querem saber não só onde o Senhor está, porque quando Jesus estava próximo das pessoas, os evangelhos todos dizem o seguinte: sempre que Jesus chegava ou ia para algum lugar, o texto dos evangelhos diz assim: quando Jesus se aproximava, aproximava-se numerosa multidão. Ou seja, esse exagero, essa ideia exagerada de pessoas é para nos dar a ideia da quantidade de pessoas que queriam ver, ouvir, mas não é pelo evangelho em si, não é pelo ensino em si, mas porque queriam as bênçãos do Senhor, os milagres do Senhor, a cura que Jesus fazia, o pão multiplicado, o peixe multiplicado e os doentes curados. Tanto é que os evangelhos dizem assim, que por onde Jesus passava, não só afluía, chegava muita gente, mas traziam até Jesus os seus enfermos, os seus doentes. Então a pergunta de Pedro é bastante interessante e é muito simples também, porque a pergunta é: Jesus, onde é que o Senhor estava? Porque a gente estava procurando o Senhor por toda a parte.
A grande questão e o que grilava a cabeça dos apóstolos, e de certa forma em maior grau a Pedro, que era sempre a voz, a boca dos apóstolos, né? Pedro, ele chega para Jesus e fala: olha, a gente estava procurando o Senhor, onde o Senhor estava? E fazemos essa pergunta, é exatamente isso. Quem era aquele homem que dedicava as suas primeiras horas da manhã em oração? A resposta é Jesus. Agora, claro, a gente lê o Evangelho e entende o seguinte, claramente: Jesus orava muito. Jesus investia muito tempo em oração. Se você pega os evangelhos, se você pega a sua Bíblia, você vai ver que nos 4 evangelhos, em todos eles, sem exceção, antes de alguma obra grande do Senhor, antes de algum milagre, antes de alguma ação, antes de um sermão poderosíssimo, o Senhor tirava tempo para orar. Jesus nunca perdeu tempo orando, Jesus nunca gastou tempo orando. Essa mentalidade às vezes a gente tem, que orar é perder tempo, orar é gastar tempo. Um escritor antigo, ele disse o seguinte: quando eu trabalho, só eu trabalho, mas quando eu oro, é Deus que trabalha. Então a oração não é gastar tempo, a oração é a única resposta sábia, prudente e inteligente que nós temos de depositar a nossa vida nas mãos daquele único e suficiente que conhece a nossa vida, porque nos faz, porque nos fez e governa a nossa vida. Como que era então a vida de oração de Jesus? Se nós, como discípulos de Jesus, devemos andar nos passos de Jesus, e andando nos passos de Jesus, nós devemos, como marca, orar como Jesus orou. Como era essa vida de oração de Jesus? Primeiro, a gente vê nos evangelhos que Jesus não só orava, mas Jesus orava sempre. É interessante, por conta do problema que nós estamos como mundo vivendo, o problema do coronavírus, o número imenso de pessoas que não têm contato nenhum com a Bíblia, não são membros de igreja nenhuma, não aceitam o seu convite. Você convida: comigo, vai ter uma programação, vai ter um culto, vamos lá. A pessoa diz: não vou, não posso, não quero, não tenho tempo, já tenho minha religião, não vou perder tempo com isso, não vou sair de casa, etc. Estou muito cansado. Mas você reparou a quantidade de gente, agora com esse problema do coronavírus, a quantidade de gente que tem achado tempo para pedir oração, a quantidade de orações que as pessoas têm postado nas redes sociais? As pessoas mandam postagens de oração para você, você manda para outras pessoas. Isso daí tem sido uma característica daquele que ama o Senhor, daquele que já vive na presença do Senhor, mas também tem se tornado uma prática na vida de gente que nunca teve compromisso com o Senhor. Jesus, se nós queremos aprender a viver e andar como Jesus andou, nós devemos orar como Ele. Jesus orava sempre. Jesus não esperava uma emergência para orar. O grande problema é que nós tomamos a oração como o último recurso, a última saída. Eu já tentei tudo, eu já fiz de tudo, eu já corri, eu já dei os meus jeitos, já falei com pessoas, já me envolvi, já gastei os meus recursos, já envolvi a minha família, já falei com todo mundo, agora só sobrou orar. A vida de oração de Jesus não era um último recurso, era um único recurso, e isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua família, na minha vida, na minha história. Quando nós imitamos Jesus na vida de oração, nós oramos sempre. Um escritor escocês chamado James Stewart, ele escreveu o seguinte: a oração era a atmosfera habitual da vida diária de Jesus. Jesus não tinha outro clima na sua vida senão a vida de oração. A oração de Jesus não era um ato de desespero.
A oração de Jesus não é porque ele não sabia o que fazer. A oração de Jesus não era uma resposta a um problema. Surge o problema e eu oro. Nós fazemos assim, você faz assim e eu faço assim. Vai surgindo o problema e a gente vai apresentando os problemas na presença do Senhor. E Jesus não fazia isso, ele tinha uma vida constante de oração. Quando a gente considera, quando a gente pensa aqui nas ocasiões nas quais Jesus orou, Jesus ora, eu fiz uma lista aqui pequenininha, resumida, eu vou passar para você. Por exemplo, Jesus orou em seu batismo, no início do seu ministério público, ele orou antes do seu ministério tão atarefado e tão frutífero. Jesus orou antes disso. Jesus também orou no fim de um dia cheio de ministrações, de cultos. Jesus orou antes de tomar uma decisão. Jesus orou antes de tomar decisões grandes ou pequenas. Por exemplo, Jesus orou antes da escolha dos 12 apóstolos. Jesus orou em suas poucas e últimas horas com seus discípulos. Jesus orou na noite anterior à sua ida na cruz. Jesus orou no Getsêmani. Jesus orou na cruz. Na cruz. A gente vê algumas orações de Jesus na cruz, em momentos que nenhum de nós se lembraria de orar. Jesus, por exemplo, ora ao Pai para que o Pai abençoasse, perdoasse, abençoasse aqueles que tinham pregado o próprio Senhor na cruz. E diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Então a vida de Jesus é muito diferente da nossa, para começar, porque Jesus orava sempre. Um escritor diz assim: diferentemente de muitos dos seus discípulos e de nós, infelizmente, Jesus orou não somente quando as pessoas estavam observando ou ouvindo, mas também quando ninguém o estava notando. Lá em Lucas 5,16 nós vemos assim: Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e lá orava. A oração, ela não é um show. A oração não é um espetáculo. A oração é a maior prova da minha sinceridade e intimidade com o Senhor. Jesus orou com uma segunda marca. A primeira é que Jesus orava sempre. A segunda marca é que a oração de Jesus não era um ritual. Jesus orava com alegria, Jesus orava com paixão, Jesus não orava porque era obrigado a orar. Jesus não tinha uma oração decorada, uma reza que ele decorou, uma reza que ele lia. Muitas religiões ainda hoje têm as suas orações decoradas e lidas. Nos momentos de culto, as pessoas se reúnem e leem, pegam os seus livros de oração e vão lendo. Uma oração para a hora do almoço, uma hora para o meio do dia, para a noite, para a hora de dormir, e vão lendo aquelas orações, vão decorando aquelas orações. Não, a oração de Jesus não era um ritual sem sentido. Ele orava na descrição de próprio Lucas 22:44 diz assim: e estando em agonia, Jesus orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. É interessante porque Jesus ele orava então com paixão, Jesus orava com desejo, e sabia que o Pai estava vendo e ouvindo. Nós às vezes oramos de uma forma tão descompromissada. Nós às vezes oramos de uma forma tão relapsa, às vezes, porque nós achamos que Deus não está nos ouvindo. Então nós oramos e vamos orando assim, vamos ver o que vai dar no final das contas. Jesus não orou assim. Jesus ele ora de forma apaixonada. Hebreus capítulo 5, verso 7 diz assim: ele, Jesus, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Uma das perguntas que como pastor eu mais ouço é a seguinte: pastor, por que Deus não ouve a minha oração? Primeiro, não tem oração que Deus não ouça. Deus ouve cada e todas as orações que nós fazemos. O grande problema que nós achamos é que Deus ele tem que responder às orações que eu quero.
Eu tenho minha lista de orações, mas como toda lista, tem algumas coisas que vêm em primeiro lugar e tem algumas coisas que vêm em último lugar. Quando Jesus ele orava em todo o tempo, Jesus não tinha uma lista de prioridade, porque a oração de Jesus era apaixonada por todo e qualquer motivo. Quando Jesus orava pelo sermão, como nós conhecemos o sermão do monte, o sermão da montanha, lá em Mateus capítulo 5 a capítulo 7, Jesus orou dessa forma apaixonada ao Pai, dependente do Pai, carente do Pai. Nós esquecemos disso. A gente se sente às vezes muito importantes, muito arrogantes das nossas orações, e por isso elas se tornam mais estéreis. Então, respondendo, por que às vezes eu acho que Deus não ouve a minha oração? Deus ele ouve. Primeiro, Deus ouve toda a oração. Agora, Deus ele sempre responde a minha oração. Isso é importante você nunca se esquecer. Deus responde toda a minha oração. O grande problema, não para Deus, mas para mim, é que na grande maioria das vezes, Deus não responde a minha oração da maneira, no tempo, no modo, do jeito que eu quero. Até porque a grande maioria das nossas orações não é pelo que nós precisamos, é por aquilo que a gente quer. E Deus, como um Pai amoroso e um Pai zeloso que é, Ele nos dá aquilo que a gente precisa e não necessariamente aquilo que a gente quer. Uma outra característica da oração de Jesus, ele orava insistentemente. Jesus era teimoso na oração. Jesus não perdia tempo. Jesus não abandonava a vida de oração. É interessante isso, porque lá em Marcos capítulo 1, 35, vou ler para você. Marcos 1, 35 diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e lá orava. Sabe quando é que Jesus saiu para orar? Veja, Jesus orava insistentemente. Jesus insistia, Jesus não desgrudava da sua vida com o Senhor. Jesus não desgrudava da sua aliança com o Senhor. Jesus não desgrudava da dependência do Senhor. E no verso 35 de Marcos 1, diz que Jesus orava de forma insistente. O que esse texto está mostrando aqui é que Jesus ele se retira a orar depois de um monte de curas. Não é que Jesus ele vai desesperadamente orar ao Pai porque ele no outro dia faria coisas extraordinárias, maravilhosas, poderosas. Pelo contrário, quando nós pegamos a palavra, quando nós lemos a Bíblia, nós pegamos o capítulo 1 aqui de Marcos e a partir do versículo de número 21 até o versículo de número 34, nós temos um sem número de curas, de milagres, de ações do Senhor demonstrando o poder, o reino, a glória, a majestade da sua palavra, da sua ação e da sua presença. Por quê? Então nós aprendemos que Jesus, por orar insistentemente, ele tinha autoridade para fazer isso, e não é o contrário. Às vezes, e eu lembro quando era criança ainda, tinha um pastor que falava o seguinte: a grande maioria das nossas orações é igual a uma oração arco e flecha. A oração arco e flecha é o movimento que você faz. Você pega um arco e puxa a flecha e lança. A gente sempre está precisando fazer algum esforço para chegar onde a gente quer. A oração da gente é sempre uma resposta a algum problema e alguma dificuldade. Jesus não. Jesus ele vinha sempre antes com a vida de oração e como consequência as bênçãos aconteciam. Nós temos lá o Salmo de número 46, por exemplo, Salmo 46 que foi a base para Martinho Lutero escrever o hino Castelo Forte que nós conhecemos. E o Salmo 46, todo ele traz uma série de bênçãos, mas uma série de bênçãos que tem algumas exigências. Então nós temos exigência e a consequência é a bênção, não é o oposto. O grande problema é que a gente quer primeiro receber a bênção para depois agradecer. A gente quer que Deus prove que Ele nos ama, que Ele nos quer bem, para depois Ele falar conosco e depois nós falarmos com Ele se a gente achar que Jesus
como nosso mestre maior, ele nos ensinou a insistência, a perseverança, a firmeza, a insistência na vida de oração. Jesus também orava de uma forma interessante. Jesus orava de forma demorada. As orações de Jesus não eram apenas pequenas gotas de dependência, mas demonstrava uma dependência íntegra, total, uma dependência de todo o seu ser, de todo o seu ministério, de toda a sua vida. Jesus orava assim. Então, algumas vezes, Jesus oferecia orações curtas a Deus, mas em outras ocasiões, Jesus orava por longos períodos de tempo, às vezes por horas. Lucas capítulo 6, verso 12. Retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite inteira orando a Deus. A noite inteira. Você alguma noite inteira orando a Deus? Eu não. Eu nunca passei a noite inteira orando a Deus. Nunca, nunca. Sabe, se a gente fizer uma reunião de oração na igreja e falar o seguinte: agora cantamos, lemos a palavra, oramos uns pelos outros, agora cada um no seu lugar vai ficar quietinho aí orando a Deus. Ore a Deus. Nós vamos orar por meia hora. Meia hora. Vamos orar por meia hora. Depois dos primeiros 3 minutos você não tem mais motivo para orar. Depois de 3 minutos você não tem mais, você já inventou motivos para orar, você não lembra mais. Você já orou pelo país, você já orou pela doença, pela cura, você já orou por aquele vizinho, pela vizinha, você já pediu para tantas coisas, você já confessou pecado, já pediu por aquilo que você deseja, por aquilo que você sonha, já fez grandes coisas. Aí, passado aí 3, 4, 5 minutos, você não tem mais motivo para orar. Você já passou por essa experiência? O texto de Lucas 6, verso 12 fala que Jesus retirou-se para um lugar sozinho. Para quê? Para orar. A oração, ela tem um objetivo. A oração, é claro que nós passamos por momentos, por exemplo, dentro da minha vida ministerial, da minha vida pastoral, eu vou até a casa de alguém, vou fazer uma visita, ou encontro alguém na rua, seja onde for, ou até mesmo ali na igreja, depois da celebração, alguém chega e fala: pastor, preciso conversar um pouco, vamos bater um papo, quero conversar, quero tirar uma dúvida, seja o que for. Os motivos vão surgindo e necessariamente eles trazem com os motivos as orações. E nós oramos de forma específica por aquele problema. Certo? Só que o que Jesus está fazendo é uma coisa diferente. Jesus ele tirou tempo, ele tirou uma noite para, de forma determinada, orar ao Senhor. Ele tira tempo, ele tira um espaço de tempo da sua vida para orar ao Senhor. Então é uma questão de motivação. A gente só tem motivação por aquilo que é importante para nós. Veja, eu tenho lido e ouvido tanta gente falar assim: que saudade da igreja, que saudade do povo reunido, que gostoso o povo reunido. A minha pergunta é, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, depois que a pandemia passar, depois que a crise passar, depois que os governos liberarem os cultos públicos novamente, a gente puder voltar para dentro da igreja, abrir as portas e juntos, como um povo só, adorar o Senhor, eu quero saber e quero só ver se esse desejo do povo reunido, se esse desejo do povo se reencontrar e juntos, como uma grande família, adorar o Senhor, se isso vai permanecer. Então, Jesus, diferentemente de nós, ele investia tempo na comunhão com o Pai. Ele investia tempo na comunhão com o Pai. Como consequência, a comunhão com os seus apóstolos, com os seus discípulos, com os seus seguidores era enorme, era imensa e era uma bênção. Jesus, então, ele não tem nada nele que seja escondido a nós. Às vezes a gente olha para Jesus e fala: puxa vida, por que Jesus ele tinha uma vida de oração diferente da minha? Por uma razão maior do que todas. Jesus, ele queria orar. Jesus queria ter comunhão com o Pai. As pessoas, elas não querem ter comunhão com Deus. As pessoas, elas têm liberdade dentro de um tempo comum, tirando essa fase agora da crise, da doença.
Mas quando tudo se normalizar, as pessoas vão ter liberdade de ir à igreja. As pessoas vão ter liberdade de se encontrar. As pessoas vão ter liberdade de ir na casa do irmão, num culto. As pessoas vão ter liberdade de abençoarem o outro. As pessoas vão ter liberdade. E a grande pergunta que fica é: as pessoas vão fazer isso? Esse tempo em que Deus ele permitiu essa doença proliferar-se e crescer pelo mundo todo, ela traz muitas lições para nós. E a maior delas é valorizarmos o nosso tempo com Deus e o nosso tempo com o nosso irmão. Por isso o escritor aos Hebreus ele fala o seguinte: não deixe de congregar, não deixe de permanecerem juntos, como tem sido costume de alguns, e tendo feito isso, abraçaram esse mundo e se perderam. Então, quando a gente olha para Jesus, Jesus orava, ele tinha tempo, ele investia tempo, grandes períodos da sua vida na presença do Senhor. Então, diante de tudo isso, resta uma pergunta só. Se Jesus ele orava demoradamente, Jesus era insistente, perseverante na oração, se Jesus orava de uma forma apaixonada, sem ser um ritual para ele, sem ser uma coisa obrigada, se Jesus orava sempre, a grande pergunta que resta para nós é a seguinte: por que então Jesus orava? Se ele é Deus, por que é que Jesus orava? E a resposta ela é bastante interessante. Um teólogo do século passado ele escreveu assim, chamado William Blake: embora a devoção de Jesus à oração seja bela em si mesmo, quando pensamos em quem Jesus era, isso de alguma forma ainda mais nos surpreende. Se algum ser humano fosse capaz de ficar sozinho no universo sem se firmar em Deus, isto realmente teria sido verdadeiramente para Jesus. Ou seja, quando nós olhamos o que Jesus era, se nós olharmos a grandiosidade do Senhor, o poder do Senhor, a glória de Jesus, se algum ser humano fosse capaz de ficar sozinho no universo, se alguma pessoa precisava estar em contato com o Senhor, era Jesus. Por que Jesus orava? Primeiro, Jesus orava porque ele queria. Jesus não era uma obrigação, ele queria orar. Veja João 5,20. O evangelista João, em João 5,20, diz assim: o Pai ama ao Filho. Jesus estava cheio, estava pleno, estava convicto, estava certo. Não existia dúvida no coração de Jesus que ele era amado pelo Pai. Ele estava convicto a respeito do amor do seu Pai e, por sua vez, também amava ao Pai. É por isso que ele disse que ele tinha comunhão com o Pai. Eu não quero ter comunhão com quem eu não amo. Eu não quero estar perto de quem eu não amo. Eu não quero ter intimidade com quem eu não amo. Essa é a nossa linha de pensamento. Essa é a maneira como a gente reage. Essa é a maneira como a gente vive. É a maneira como a gente age naturalmente. Jesus, ele tinha uma intimidade poderosa com o Pai porque o amava. Então a maior prova do meu amor por Jesus é o tempo que eu invisto com ele. Então por que Jesus orava? Ele orava porque ele queria estar na presença do Senhor. Ele orava porque ele queria estar junto com o Pai. Ele orava porque ele ama o Pai. E ele ama o Pai de uma forma dependente. Quando nós amamos alguém, nós queremos estar perto dessa pessoa. Jesus sempre se voltava para Deus, não por causa de alguma dádiva, de algum milagre, mas simplesmente por amor à própria comunhão com Deus. É essa uma das principais motivações de Jesus, a comunhão que ele tinha com o Pai. Oração é comunhão, oração é intimidade. Ah, pastor, por que eu me sinto tão desmotivado na vida cristã? Ah, pastor, por que eu me sinto tão frágil na vida cristã? Pastor, por que eu fico tão atemorizado na vida cristã? Uma das muitas razões é pela nossa fraca vida de oração. Por isso, se eu e você
Não estou falando de crise agora, de coronavírus. Não, isso Deus permitiu e isso vai passar. Mas nós permaneceremos. E a pergunta é, depois que tudo isso passar, você ainda vai querer continuar a orar? Você continuará orando? Jesus orava porque ele amava a comunhão com o Pai. Jesus não tinha outro desejo senão investir esse tempo na comunhão com o Pai. Jesus amava o Pai, do Pai, e ele ensina na oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. E ele começa exatamente assim: Pai Nosso. Demonstra comunhão, demonstra entrega, demonstra dependência, demonstra entrega em todos os sentidos e demonstra que ele era dependente do Pai. Mas Jesus também orava porque ele precisava orar. Jesus precisava orar, o que para nós pode parecer uma coisa muito esquisita. Porque como é que a gente vê Jesus, sendo Jesus, precisando orar? Eu preciso orar porque eu sou gente, eu sou limitado. Um vírus que é invisível ao olho nu pode me matar. Qualquer coisa, o nosso corpo é extremamente frágil. Jesus não é frágil. Jesus, ele é o Criador de todas as coisas, ele é Deus. Por que Jesus precisava orar? Jesus precisava orar porque nós lemos lá em Hebreus capítulo 5, verso 7, algo interessante. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Então, nos dias da sua carne, literalmente, o texto diz, nos dias da sua vida terrena, ou seja, o texto de Hebreus está falando do homem chamado Jesus, que era dependente do Senhor. Em outras palavras, Jesus orava porque ele era verdadeiramente homem. Jesus orava para nos mostrar que nós, eu e você, somos completa e definitivamente dependentes de Deus nesta vida, porque tudo vem das mãos do Senhor. Pastor, mas eu luto, eu trabalho, eu que corro atrás, eu me esforço, eu estudo, eu me viro, eu tenho que estudar aqui, correr, trabalhar em outra cidade, seja o que for, eu que faço acontecer. A Bíblia nos diz o contrário. Na verdade, o que faz a sua vida permanecer é que o Senhor zela, vela e cuida de nós. Ele cuida de você, Ele cuida de cada um de nós. Então, se Deus ele simplesmente puxar o fio da nossa vida, nós não estaremos mais aqui. Nós seremos, no máximo, uma boa lembrança na mente de poucas pessoas. Então, a nossa vida ela é completamente dependente do Senhor. Embora sendo realmente divino, a sua divindade de modo algum afetou a realidade da sua natureza humana. Suas orações eram tão reais, tão intensas, como alguém jamais poderia oferecer. Jesus ele orava então nessa dependência completa e absoluta do Pai. É interessante porque quando nós olhamos para a nossa vida de oração, nós precisamos reaprender a orar com Jesus. E não apenas orar na crise, mas orar em todo o tempo. E a nossa vida de oração, a pergunta que fica para mim e para você é essa. E a nossa vida de oração? Quais devem ser os nossos hábitos de oração? Como deve ser o nosso dia a dia de oração? A Bíblia ela nos mostra algumas coisas. Romanos 12:12, por exemplo, diz que na oração nós devemos ser perseverantes. De uma palavra muito simples, perseverante é ser teimoso. Não esqueça de orar. Não abandone a vida de oração. Insista, teime em alguns motivos,
teme pelo nome de pessoas. Não deixe no meio da caminhada pessoas por quem você orou lá no passado. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus avós, seus netos, seja quem for, um colega de trabalho, de escola, de faculdade, não importa. Deus, ele conhece a nossa vida e a nossa necessidade. Então, como deve ser a nossa vida de oração? Perseverante em todo o tempo, orando em todo o tempo no Espírito. Colossenses 4:2, nós vemos exatamente isso. Orem sem cessar, orem sem parar, orem em todo instante, porque cada dia nós precisamos da misericórdia, da bênção, do cuidado, do ensino do Senhor. Lembrando, se você tiver alguma pergunta, você pode postar aí, nós vamos conversando sobre ela. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 17 e 18 diz assim: Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dando orar ao Senhor com gratidão, orar ao Senhor sabendo que as coisas que Deus ele faz em nós, por nós, através de nós e apesar de nós, trarão benefício, glórias e bênçãos. Então a palavra de Deus ela nos ordena que a gente faça, que a gente tenha uma vida de oração, que a gente tenha um hábito cotidiano. E hábito não é uma coisa que você faz no domingo à noite, quando o pastor pede para você ficar em pé e vamos orar juntos. Isso não é hábito. Hábito é algo que você faz rotineiramente. Hábito é aquilo que você faz todo dia. Hábito é aquilo que você faz constantemente. Hábito é aquilo que você não deixa, não esquece de fazer. Hábito é aquilo que você precisa fazer. Hábito é aquilo que você depende, a sua vida depende daquilo. A pergunta para a minha vida e também para a sua é: a nossa vida tem dependido da vida de oração? A nossa família tem... Pense o seguinte: no meio dessa pandemia toda, dessa histeria toda, desse problema todo, desse terror que as pessoas estão vivendo, desse medo todo que as pessoas estão. Muito bem. Você já parou para pensar? Para Deus mudar, para Deus acabar com a doença, Deus vai esperar a minha vida de oração. Será que essa doença ia acabar um dia? Eu não sei. Talvez durasse para sempre. Porque Deus ele conhece a nossa vida. E é glorioso o Senhor, louvado seja o nome dele, porque ele não espera por nós. Ele nos atrai, nos chama para si. Porque se Deus esperasse nós termos uma vida... Se Deus fosse esperar nós termos uma vida de oração, assim como Jesus teve, para só então o Senhor mudar a nossa vida, mudar a nossa nação, eu não sei se o Senhor faria algo. Então, oração é algo muito importante para nós e deve mover o nosso coração. Então, como deve ser a nossa oração? A nossa oração deve ser uma oração de entrega. Mateus 6, verso 6 diz assim: Tu, porém, eu e você, tu, porém, quando você orar, entre no teu quarto, fecha a porta, ore a teu pai que está em secreto. A oração ela demanda isso, a oração ela é intimidade. Se você não ora sozinho, você não ora em hora nenhuma. Algo que eu aprendi há muito tempo, um pastor já idoso, ele falava muito isso. Se você não tem vida de oração sozinho, você não tem vida em hora nenhuma. A oração da gente às vezes se restringe àquelas 2 ou 3 ou 4 orações que a gente faz no domingo, seja na escola dominical ou no culto à noite. Isso não é vida de oração. Vida de oração não é aquela oração que a gente faz deitado na cama, fala: Deus, obrigado pelo dia de hoje que o Senhor nos deu, e vai dormindo e orando. Não é isso. A vida de oração, vida de entrega, de constância, uma vida de dependência do Senhor. Em sua vida de doce oração, o meu Salvador é o meu exemplo.
Jesus, ele é nosso exemplo e é por isso que a gente segue nos passos do Senhor. Em tudo. Jesus é exemplo em tudo. E não seria diferente na vida de oração. Algo que nós devemos fazer, devemos nos entregar em oração. Não só nesses dias tão atribulados, mas nesses dias tão atribulados também. Seja uma voz de bênção na sua família. Seja uma voz positiva de Deus na sua geração. Abençoe o povo de Deus. Ore pelos governantes. Ore por aqueles homens e mulheres tão importantes que nos auxiliam, pessoal da segurança, pessoal da limpeza, pessoal da saúde, pessoal que está entregando a sua vida para abençoar a vida de outros, de desconhecidos. Que Deus os abençoe, Deus abençoe cada um de nós. Então, a falta de devoção é sempre um sintoma, falta de devoção, falta de vida falta de ir à igreja, falta de ler a palavra e falta de oração. São sintomas de um problema muito mais grave. Qual é esse problema? Distanciamento de Deus. Distanciamento de um Deus que nos comprou pelo poder do sangue do seu precioso Filho. Não sentir vontade de orar deve ser a exata razão. O reverendo Augustus Nicodemos, pastor presbiteriano, ele tem uma frase que eu acho muito boa para esse momento, e ele fala o seguinte: orar é coisa de gente fraca. Orar é coisa de gente que não sabe resolver e não sabe lidar com a vida. Orar é coisa de gente pequena, e é por isso que eu oro. Porque eu sou carente, eu oro porque eu sou pequeno, eu oro porque eu não sou sábio, eu oro porque eu não tenho resposta, eu oro porque eu sou mortal, eu oro porque Deus em Cristo Jesus me salvou, Ele veio ao meu encontro. Não fui eu que corri para os braços do Senhor, foi Ele que veio com braços abertos e me alcançou. Então, quando nós perdemos ou desgastamos a nossa vida de oração, é um indício muito forte para eu e você tomarmos cuidado que nós estamos perdendo a nossa intimidade, a nossa dependência do Pai. Por isso, Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, de forma confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. É achegar-se diante do Senhor, do trono da graça, cheio de fé e de certeza. Como é que eu falo com Deus? Através da oração. Deus, ele fala comigo e com você de qualquer forma. Deus, ele pode falar comigo através de uma pedra, se ele quiser, mas eu só falo com Deus através da oração. Se eu não oro, eu não falo com Deus. Se eu não oro, eu não mostro dependência de Deus. Se eu não oro, eu esqueço que o Senhor é um Deus tão poderoso que Ele vai além do que eu posso pedir ou do que eu possa depender do Senhor. Então, nesses dias que nós vivemos, nunca esteja distante do Senhor em oração. Nunca esteja distante do Senhor na sua dependência. A sua família conta com isso, depende disso. A nossa nação depende disso. Os nossos governantes dependem disso. O pastor depende da sua oração. Se tem alguém no mundo que precisa de oração, sou eu. Para que Deus me dê sabedoria, graça e misericórdia manhã após manhã. E você também. Somos carentes da misericórdia do Senhor. Então, falta de devoção não é um problema pequeno. Ah, pastor, eu não tenho tido vontade de orar. Ore assim mesmo. O remédio amargo, ele tem que ser tomado quando a gente está doente. Você querendo ou não. Oração não é amarga. A oração não nos traz malefício. A oração nos sara, nos cura, nos entrega a bênção e o cuidado do Senhor. Na oração há uma música muito bela que diz assim, que na oração eu encontro calma. Calma para viver, calma para pensar, calma para responder, calma para não responder. Às vezes a calma ela se manifesta não na resposta sábia,
mas na calma tão profunda de não responder aquilo que não precisa ser respondido. E o Senhor nos fala dessa forma. Falta de devoção é uma questão de indiferença, é uma atitude de autossuficiência. Quem não ora? Quem não ora é quem é autossuficiente. Quem não ora é aquela pessoa que acha que tem todas as respostas, que tem toda, na manga tem todas as respostas. Conhece gente assim? Eu conheço algumas pessoas assim. Tem todas as... Não importa a sua idade, não importa o seu conhecimento, não importa o quanto você conheça da Bíblia, não importa o quantas vezes você vai na igreja, eu e você somos pó e cinza e dependemos do Senhor. Não acreditem quando disserem para você: você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus, você é poderoso, você é grande, você é não sei o que. Nós não somos nada. A palavra do Senhor diz que eu e você somos carentes. O profeta Jeremias, ele fala o seguinte: o nosso coração é desesperadamente corrupto. Paulo diz que nós somos miseráveis. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 7, Paulo fala da luta que você e eu temos, a luta que a gente tem diária. Paulo fala da vida real, e ele fala o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não faço, eu não consigo. O mal que eu odeio, eu vou e faço. Miserável homem que sou. Paulo, o grande apóstolo Paulo, o homem que escreveu 13 livros do Novo Testamento. Esse homem dizia que ele era miserável, esse homem se dizia pequeno, dependente do Senhor. Eu e você somos assim. Então não negligencie a sua vida espiritual. Não se ache autossuficiente, porque a gente não é. Nenhum de nós é dependente só de nós mesmos. Nós nascemos, vivemos e depois de mortos continuaremos dependendo das mãos de outras pessoas, da boa vontade de outras pessoas, do cuidado de outras pessoas. Nós temos que orar. Mas, pastor, às vezes eu não quero orar. Orar não é uma questão de querer. Orar é uma questão de... É como o ar que a gente respira. A gente não pensa, a gente só respira. Porque se a gente parar de respirar, a gente morre. A oração é assim. Se você parar de orar, a sua vida espiritual vai definhar e você vai morrer. E aí você vai se afastar do Senhor, vai se afastar das coisas de Deus, e o seu coração vai ficar cada vez mais fechado, mais amargo, mais azedo, e você vai se tornar uma pessoa mais amarga, mais azeda, uma pessoa mais afastada dos outros, uma pessoa que não tem prazer nas coisas de Deus, e isso vai fazer sua alma se esvaziar. Por isso que a palavra diz que no Senhor nós temos bom ânimo. Ânimo vem de anima, que é a palavra latina para alma. A alma na Bíblia é a ideia da dos pensamentos, dos sentimentos, aquilo que a gente chama de vida. Tem gente que não tem vida. Nós somos chamados em Cristo para termos vida, e vida em abundância. O Senhor derrama isso na nossa vida através da oração. Eu quero finalizar orando com você, mas antes lendo uma porção da palavra do Senhor que nós encontramos lá no livro de Jó, capítulo 38, verso 4. Deus perguntando para Jó: onde estavas tu quando eu, Deus, lançava os fundamentos da terra? Por que eu estou lendo esse versículo no final do nosso encontro, do nosso estudo? Porque a gente precisa se arrepender. Eu e você, a gente precisa se arrepender. Nós precisamos ter uma mudança de mente, de pensamento que leve a uma genuína vida diária. Os que convivem com você creiam que você ama o Senhor, para que as pessoas que convivem com você ouçam a sua voz, para que quando você convidar alguém para vir ouvir da mensagem, da palavra, essa pessoa diga: sim, eu vou porque eu conheço você. Quando nós vivemos para o Senhor, nós nos arrependemos, nós somos dependentes do Senhor. Então, se há algo que a gente tem que se arrepender, e temos que nos arrepender de muitas coisas, todo santo dia, mas é nos arrependermos de não termos uma vida íntima com o Senhor.
uma vida íntima com a palavra do Senhor. Tiago 1,17, finalizando, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são ou vem lá do alto, vem lá de Deus. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que é agradável à nossa alma, vem do doador da vida, que é o Senhor. Por isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar. A gente tem que colocar a nossa vida na presença do Senhor. Nós temos que glorificar o Senhor. Por isso, que a sua família, em nome de Jesus, seja abençoada. Que você seja um portador da boa nova de Jesus. Que a sua vida de oração seja uma vida que traga diferença primeiramente na sua vida. Porque quando Deus muda aquilo que a gente é, a gente consegue mudar aquilo que a gente faz. E as pessoas aí à nossa volta vão notar. Por isso, que a sua vida seja um testemunho do amor de Deus. A sua palavra de bênção junto com a sua vida. Não é aquele papo furado que dizem por aí, não. Eu prego com o meu exemplo, eu prego com a minha vida íntegra. Ter vida íntegra é responsabilidade de todo mundo. Uma vida bonita, honesta, é responsabilidade. Mas pregar o Evangelho é responsabilidade de todos aqueles que amam Jesus. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho, seguir nos passos do Mestre, ter uma vida de oração, é isso que o Senhor espera de mim e de você. E Deus é tão amoroso que mesmo sendo e por sermos apenas obedientes, e ser obediente ao Senhor não é nenhuma grande coisa, é obrigação nossa, mas Deus é tão amoroso com você e comigo que Deus ainda nos abençoa pelo fato de sermos obedientes. É isso que Deus quer fazer na sua vida, abençoar você. É isso que Deus quer fazer na sua vida, mostrar dia a dia o amor dele pela sua vida, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Orai. Ore em todo tempo, ore uns pelos outros, ore por aqueles que estão à sua volta, nesses dias em que as famílias estão mais juntas, que sejam tempos de graça, de bênção, de renascimento, de união, de perdão, de misericórdia, de poder, de derramamento do Espírito Santo. É minha oração pela sua vida.